Efésios, capítulo 5, verso 21. Domingo passado a gente foi até o verso 20. Então, todos abriram? Diz assim... eu esqueci de botar isso aí. Bom que você lembrou. Obrigado, Elô. Obrigado, Ingrid. Então diz assim, gente, verso 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Então aqui, antes de continuar lendo, só para vocês entenderem que há um fio condutor ao longo de todos esses versos em que ele vai falar sobre como a esposa deve ver ou enxergar o marido e como o marido deve lidar com a esposa. Então esse é o fio condutor, né? Isso é importante a gente lembrar. A gente nunca pode esquecer que Paulo apresenta isso primeiro, porque isso é aquilo que nivela o casal de tal forma em que um não pense que é superior ou que tem algum tipo de superioridade moral em relação ao outro. Isso é importante a gente saber. Então, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, diz ele, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Verso 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Na Bíblia de vocês, talvez você tenha algumas referências ou ao lado desse verso ou na parte inferior da página, mostrando outras epístolas em que Paulo também trata do mesmo tema. Né? Você tem, por exemplo, Colossenses capítulo 3, 1 Pedro, o apóstolo Pedro também falou a mesma coisa, 1 Pedro capítulo 3, verso 1, 1 Coríntios capítulo 11, verso 3 e Romanos capítulo 7, verso 4. Por que é legal essas referências? Porque a gente está vendo que outras epístolas corroboram esse ensino. E o que isso mostra? Isso mostra que era um mandamento do Senhor para as igrejas do primeiro século. Não era um problema a ser resolvido de natureza contextual, da cultura ou de uma cidade específica ou daquela época. Essa é realmente uma orientação, um mandamento atemporal. Por isso que você encontra Paulo ensinando, Pedro ensinando, você encontra numa epístola, em outra. Por quê? Porque Cristo deixou isso para os apóstolos, para que eles ensinassem a igreja. Então, né, eu vou explicar um pouco mais sobre isso, mas só para vocês entenderem que aqui a gente não tem Paulo lidando com um problema específico, como, por exemplo, quando ele diz à igreja de Corinto que a mulher deve ficar em silêncio. Né? Você não encontra isso em várias epístolas, você encontra naquela epístola. Por quê? Porque era um problema sério que aquela igreja estava vivendo, que Paulo teve que lidar, sabe? Uma ou duas pessoas tentando serem vistas como autoridade absoluta na igreja. E Paulo vê aquilo e fala, olha, nem entre nós apóstolos é assim. Então, que você aprenda em silêncio. Ele está falando com uma pessoa específica, um problema específico. E esse não é um ensino atemporal, a Bíblia não ensina que a mulher deve ficar em silêncio na igreja, sob hipótese alguma, muito menos que ela não tem direito de fala, que ela só deve falar com o marido em casa, nada disso. Ele deu essa orientação em Coríntios, porque aquela igreja tinha problemas graves, sérios, tá? Então aqui, por isso que eu fiz menção dessas referências, para vocês entenderem que essas outras epístolas corroboram esse ensino, tá? Então, verso 25. Maridos, agora o mandamento para os homens, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Verso 28. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Que declaração, né? Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele. Que declaração. Como também Cristo faz com a igreja,
verso 30. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem, aí ele faz uma citação de Cristo, dos evangelhos. Eis porque o homem, entre aspas, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, fecha aspas. Verso 32. Aí ele diz, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então percebam, ele está falando sobre o laço matrimonial e a relação de marido e mulher sob o escopo do evangelho, sob o escopo dos mandamentos de Deus, aquilo que Cristo deixou. Contudo, ele faz uma analogia à relação de Jesus com a igreja. E aqui, no verso 32, quando ele diz, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja, ele está expandindo o ensino. Ele começa falando sobre o matrimônio, à luz do evangelho, ou seja, como devemos viver à luz do evangelho, só que ao mesmo tempo ele expande o mistério do evangelho, falando que o amor de Jesus com a igreja, embora possa ser comparado através de uma analogia com o casamento, ele é muito superior. Ele é algo assim, um grande mistério. É algo realmente impressionante, o amor que Cristo tem pela sua igreja. Por isso que ele diz, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. A gente vai tentar entender o que ele diz aqui, embora eu acho que eu não vou conseguir alcançar esse verso. Verso 33 e final de hoje, no entanto, também conta a vocês que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Então esses são os versos de hoje. Eu vou fazer uma oração. Em algumas Bíblias, vocês vão ver as referências para esses versos que nós lemos. Aqui embaixo, não sei se vocês, na Bíblia de vocês aparece, às vezes é lá no final da página, mas são muitas referências por causa da quantidade de orientações idênticas que nós encontramos através de várias epístolas, né? Então eu vou fazer uma oração para a gente começar, tá bom? A entender os versos de hoje. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por mais um domingo. Muito obrigado, porque esse é um domingo especial, é dia de ceia, é dia dos pais, e nós estamos vendo hoje, nesta aula, versos belíssimos, Senhor, e nós desejamos entender, ver a excelência por trás deles e poder compreender como o Evangelho, quando vivido no matrimônio, ele transforma a relação, Senhor, e torna a relação de marido e mulher algo totalmente desejável, belo e digno de toda honra, glória e observância também, Senhor. Que nós possamos viver isso em nossas vidas. Seja para aqueles que já estão casados, aqueles que ainda estão para casar, que nós possamos acolher essas verdades no coração e saber que viver essas coisas é uma forma de agradar a Deus e de manter a sobriedade da relação, a saúde do matrimônio, Senhor, e a sua longevidade nesse mundo difícil, onde divisões e divórcios são muito comuns. Então nós pedimos perdão pelos nossos pecados e que o Senhor esteja conosco nessa aula. Em nome de Jesus, amém. Então, gente querida, verso inicial, né? Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esse é o fio condutor desses mandamentos. É interessante ele começar falando isso, porque, sem sombra de dúvida, o apóstolo Paulo tinha um cuidado em sua mente, à medida que ia escrever essa epístola, de que ele não fosse mal interpretado. Então, ele não começa falando o que a esposa tem que fazer, ele não começa falando o que o marido tem que fazer, ele não quer que as pessoas entendam mal as suas orientações e que as pessoas não deem mais ênfase ou valor a um lado em detrimento do outro. Ele não quer que as pessoas tenham esse desequilíbrio na hora de compreender esse mandamento. Então, a primeira coisa que ele faz é nivelar tudo. Ele diz que ambos, todos, devem se sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Por quê? Se você pegar comentários de teólogos do passado sobre esses versos que falam da relação de marido e mulher, você vai ver de uma maneira quase que unânime, todos falando que é a sujeição ao próximo no temor de Cristo que o protegerá do seu orgulho, que é a principal causa da destruição de relacionamentos. É o orgulho.
Então, a sujeição é como se você estivesse abrindo mão. É como se você abrisse mão da sua honra, da sua respeitabilidade, daquilo que você é digno. É você se sujeitar. É você fazer do próximo alguém importante. É você tratá-lo como você gostaria de ser tratado. Isso é se sujeitar. Se sujeitar é você se colocar numa condição de humildade sempre na relação com o seu marido ou com a sua mulher. E é isso que salva casamento. Se não houver isso, acabou, é divórcio. Porque a maior causa do divórcio não é adultério, não é a traição. A maior causa do divórcio é orgulho. São pessoas se desentendendo e se tornando incapazes de viver mais juntas. É isso. Inclusive, eu poderia até expandir e dizer que o orgulho também é a causa de muitos adultérios, de muitos equívocos, especialmente por parte dos homens, que são aqueles que, né, estatisticamente mais traem, né? Então, é orgulho. E a primeira coisa que ele diz é isso: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Verso... mais uma coisa que eu poderia dizer. No temor de Cristo. Por que no temor de Cristo? Por que nós devemos nos sujeitar à nossa esposa, ao nosso marido, no temor de Jesus? Sem dúvida, Paulo está dizendo que é somente Cristo que pode conceder essa humildade, quebrantar o coração. Tem que ser no temor dele, porque, como disse Paulo em Filipenses, não está em nós, sabe, o querer, o fazer, o efetuar, mas está em Deus. E é no temor a Deus que Deus nos capacita a viver como nós devemos viver. É Ele que quebranta o coração e possibilita a humildade. O coração não quebrantado é um coração endurecido, é um coração incapaz de enxergar ao próximo como alguém superior, como alguém igual, sabe? Você será incapaz de amar o seu próximo como a si mesmo, caso você não tema Jesus. Caso você não entenda que você depende dele para viver essa vida. E por isso que ele diz, é no temor, vocês têm que se sujeitar no temor a Jesus. Verso 22. Esposas, ele começa pelas esposas. Que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então aqui Paulo está fazendo uma analogia que não é somente peculiar aos ensinos dele, mas você encontra o povo de Deus sendo comparado à esposa ao longo de muitos textos no Antigo Testamento. Você pega Cânticos, por exemplo. Salomão está o tempo inteiro dizendo que Cristo é como se fosse o marido e a igreja é como se fosse a noiva. Se você pegar os profetas, você vai vê-los também comparando Jesus a um marido fiel e o povo a uma esposa infiel que vive adulterando, e esse marido sempre perseverando no amor por ela. Você encontra isso em Oséias, você encontra em Jeremias, Isaías, porque era muito assim, era uma analogia muito forte. Você observar o povo idolatrando e servindo outros deuses enquanto dizia amar Jeová. Era algo assim muito forte você ver isso. Então as pessoas, os profetas olhavam para isso, observavam um marido, né, raro no seu tempo, mas que pudesse existir íntegro, fiel à sua esposa, enquanto essa tinha relação com outros homens. E esse homem continuava amando essa moça. Aí os profetas pegaram isso dizendo, olha, essa é a relação de Deus conosco. Sim, Elô, pode falar. Oséias, Jeremias, vários profetas. Né? E Oséias é literal, né? Oséias é literal. Ele é muito forte. Ele mostra ele sendo fiel à esposa e ela tem a fé. Pode se casar com Deus orienta Oséias a casar com uma garota de programa para que servisse de símbolo, né, àquela geração. Sim, sim. Exatamente. Então, sim. Na verdade, quando você lê o livro, somente o livro de Jeremias, você lê do início ao fim, falando exatamente sobre a prostituição do povo, sobre a idolatria, sobre o adultério do povo. Né?
Jeremias também é muito pesado. A diferença que as palavras fazem, peso, sendo que tem o mesmo significado, né? Idolatrar é ser traído. Você está idolatrando, você está traindo a Deus. Sim. Você está adorando o outro, você está se prostituindo com o outro. Sim. É muito forte. A gente tem que fazer essa comparação. Sim. E se a gente pensar também na forma de culto que era prestado naquele tempo, a coisa fica mais chocante ainda, né? Porque você tinha em alguns cultos a prática de orgias, né? Como no culto a Azerá, que era considerada a deusa cananeia da fertilidade. Então, assim, muitas mulheres que não tinham filhos, né, eram inférteis, praticavam esse tipo de atividade nesses cultos em busca, né, da possibilidade de engravidar. E também Azerá era considerada a deusa que podia possibilitar a terra frutificar, sabe, tornar o solo um solo fértil. Então, assim, era uma coisa constante, né? Você tinha em cultos prestados a Zerá a participação de uma espécie de prostitutas cultuais, tanto homens quanto mulheres, sabe? Que ficavam nesses templos, né, isolados e simplesmente tinham como culto prestado aos seus deuses entregar os seus corpos. E aí as pessoas viam, tinham relação e esse era o culto prestado, né? E aí, se a gente pensar também nos cultos prestados a Baal, as pessoas se cortando, sabe, se ferindo, sacrificando seus filhos a Moloque, era uma coisa assim, era muito chocante, era muito sério. E isso deixava os profetas muito indignados, e, portanto, as analogias que eles usavam eram sérias, e muitas vezes as orientações de Deus também. Era, Oséias, você vai tomar essa prostituta, vai casar com ela, para que isso desperte o meu povo para a gravidade do que ele está fazendo. É por isso que tinha essas orientações sérias, né, da parte de Deus aos profetas, para que o povo, de alguma forma, despertasse, sabe, para a gravidade do que estava em curso. Então, esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, que relação é essa? Que analogia é essa do marido com Cristo? E por que o marido é a cabeça? Por que ele tem essa espécie de preeminência? Aqui, Paulo está falando sobre o fato dele ser considerado uma espécie de líder, sabe? Daquele, assim, o chefe da família. Não era somente algo culturalmente importante para a época, sabe? Mas era uma responsabilidade atribuída ao marido. É uma responsabilidade grande. Porque o que Paulo está dizendo é que o marido não somente era alguém que devia usufruir desse privilégio de seu cabeça, não. Ele tinha responsabilidade de seu cabeça. E a mulher, ao compreender essa responsabilidade, deveria ter respeito por ele, por essa condição. Por quê? Porque o marido deveria zelar pela casa, para prover, ele deveria zelar pela instrução dos filhos, ele deveria zelar no seu amor pela sua esposa, ele deveria zelar na vida espiritual da família, ou seja, ele deveria se preocupar com a vida espiritual da esposa, com a vida espiritual dos filhos, sabe? Ele deveria ser como, por exemplo, o Antigo Testamento descreve Jó. Vocês estão lembrados? A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, que temia Deus e se desviava do mal. Mas diz mais, diz que Jó se preocupava com a condição espiritual dos filhos. E ele sempre orava no seu coração pela condição de cada filho, pedindo para que Deus perdoasse, caso algum deles houvesse pecado no seu coração contra Deus. A Bíblia diz isso sobre Jó. Por quê? Porque ele se preocupava com a saúde, né, espiritual, com a vida espiritual da sua família toda, né? Então isso é o que a gente deve ter em mente quando Paulo diz: esposas, se sujeitem ao seu próprio marido, por causa dessa responsabilidade confiada a ele, né? É algo bonito, é algo importante, né? E aí Paulo diz: porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja. Vale lembrar que essa analogia de Cristo ser o cabeça da igreja também tem incutido nessa ideia
o fato de que a cabeça sofre com aquilo que o corpo passa, sabe? Então, a dor da igreja é a dor de Cristo. A dor da esposa deveria ser a dor do marido. O marido deve ter essa sensibilidade, assim como a cabeça é sensível ao que acontece no corpo, sabe? A gente dói alguma parte do nosso corpo, o rosto fica franzido, sabe? Às vezes o cabelo arrepia, o lábio se contorce, os olhos lacrimejam, sabe? Isso tudo é muito forte e está incutido nessa analogia também. A sensibilidade que o marido deve ter com aquilo que a esposa vive. Então a indiferença, ela não deveria existir, ela está eliminada desse texto, a indiferença. Ela não deveria existir. Verso 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Talvez essa seja a parte mais difícil dessas orientações nesses 3 versos dirigidas à esposa. Porque que tipo de sujeição, Pedro, né, Paulo está falando aqui? Qualquer coisa que o marido pedir, a esposa tem que obedecer? O marido falou vai, a esposa vai, o marido falou não, a esposa não pode? É isso? É evidente que não, sabe? É evidente que não. Aqui, Paulo está falando claramente sobre uma espécie de sujeição que diz respeito à compreensão da excelência do papel do homem dentro de casa. Mas, Pedro, muitos homens não fazem jus a isso. Eu sei, nunca vão fazer, sabe? Contudo, nós somos parte do povo de Deus. Nós acreditamos que esse é um ideal a ser seguido, é um ideal que nós podemos alcançar. O Espírito Santo tem poder para isso. E por isso o apóstolo Paulo orienta as esposas a se sujeitarem nesses termos. O marido, ele é para ser essa pessoa excelente na sua vida e na vida dos seus filhos, sabe? E fazer isso, sabe, em termos de metáfora, analogia, é como se você estivesse se sujeitando ao Senhor. É claro que numa escala, sabe, incomparável. É uma mera comparação, sabe, que Paulo está fazendo, mas numa escala infinitamente superior, é como a igreja deveria se sujeitar a Cristo, sabe, vendo a excelência do Senhor Jesus, o seu amor sacrificial, a sua disposição em se doar, em se entregar, em fazer, sabe, se desgastar pela vida da igreja. Essa deveria ser a posição do marido com a sua esposa, né? Por isso que Paulo diz: assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. E aqui também nós podemos entender nessa sujeição o hábito ou a prática da abnegação, de você abrir mão de impor os seus direitos, algo muito comum em relacionamento e que geralmente vai minando o relacionamento cada vez mais até o ponto de destruir, como a gente sabe. É aquilo, um dos lados quer exigir os seus direitos, exige o respeito, exige a admiração, exige o silêncio, exige a obediência. Quando você vê, o casamento acabou. Então, o ato de você se sujeitar envolve uma abnegação, envolve você abrir mão do seu orgulho. E a gente vai ver mais à frente que o apóstolo Paulo está falando para ambos os lados. É um se sujeitando ao outro, sabe? Lá em Gênesis fala sobre isso, né? Em Gênesis. Já foi feito para ser companheira, cuidadora. Inclusive, eu vi um estudo de um pastor que a mulher não é submissa, empregada, escrava. É companheira para tomar decisões junto. Uhum. Né? Exatamente. Mas eu conheço crente, antes que se dizem crentes, que fazem da mulher escrava. Ontem teve uma pesquisa no científico que a maioria, 40% das mulheres evangélicas sofrem esse problema dos maridos. Eu vi recentemente Incrível. um doutorando em história mencionar que um amigo dele estava fazendo uma pesquisa de doutorado com relação à violência sofrida pelas esposas de pastores, né? Então é muito fácil de alguém usar esses versos como pretexto, sabe, para subserviência, sabe, da esposa
e que fica longe de tudo aquilo que o apóstolo Paulo imprimiu nessas palavras. Mas muito longe. É evidente o que ele está falando aqui. E pode falar, Ju, depois eu concluo o raciocínio. Pode falar. Ele está aqui, está cristão. Uhum. Ideal do lar cristão. É submissão. Se é um lar cristão, o homem tem uma missão, que é o evangelho. Sim. Então, é ajudado nessa missão. E assim, as traduções, eu acho que nesse ponto atrapalha um pouco. Porque, às vezes, você usa palavras que acabam alterando o sentido. E aí, entende, às vezes, até no erro do ensino, que é submissão de isso, e não ajudar ele na missão. Eu aprendi que é submissão no sentido de ajudá-lo na missão dele. Sim, sim. A missão de levar a vida séria. E o livro feminista, ex-feminista cristã agora, que quando ela entendeu isso, ela mudou completamente o olhar sobre os homens, entender o homem cristão. E homem não é, que mulher não vai ser feminista, vai ajudar um homem que a ama como a própria carne, que está escrito aqui. Que cuida dela como ele cuida da própria carne. A mulher tem que posso ser submissa assim. Ela trata bem, que cuida dela, que vê as coisas que ela faz em valor de você. Não deixa ela passar necessidade. Quem entende que a mulher tem necessidade de sim. Ajudar no que é missão. Eu diria. O homem é muito maior. Esse já A lista do homem é maior. As suas responsabilidades são muito mais sérias, né? Caso observadas, elas são muito mais sérias. Pode ser difícil uma mulher ouvir isso de ser submissa. Acho que você pensa no homem que pensa direito no que você não está sendo comparado a Cristo sendo cabeça da igreja. Você pôr um peso de responsabilidade muito maior se for intuitivo dele. Falou, a questão do relacionamento que está sendo voltado para isso, a responsabilidade que é enorme. Dessa conversa. Sim. Eu só faria duas considerações ao que a Ju disse. Primeiro é o seguinte, quando ela diz que, né, o problema está nas traduções. Na verdade, em geral, as traduções elas tentam ser a mais fiel possível às palavras no grego ou no hebraico. Então, é claro que tem uma diferença, né, de você ler a palavra simplesmente traduzida como está aqui e você pegar o sentido no grego, sabe? Mas muitas vezes a palavra é justamente essa, por exemplo, sujeição. A palavra no grego vai ser exatamente essa. A questão não é a tradução somente, mas é a interpretação dada. É você conseguir ler a epístola e o mandamento à luz de todo o contexto, de tudo aquilo que foi dito em outras epístolas, de tudo aquilo que foi ensinado por Cristo. Há uma concordância, há uma harmonia, sabe? Então, quando alguém pega um verso como esse e simplesmente diz que a mulher tem que ser obediente, a pessoa simplesmente está desconsiderando uma harmonização que existe entre inúmeros textos, sabe? E que, quando violada, se transforma numa maldição para o casamento. A mulher vai viver um inferno se o marido a obrigar a ser obediente, né? Então, a questão não é a tradução, o problema não está na Bíblia, mas sim nos olhos que usamos para ler a Bíblia, na falta de conhecimento, na péssima interpretação, na falta de bons líderes, sabe? É você pegar aqueles pastores, muitas vezes, isso é mais fácil você encontrar no meio pentecostal do que você pega aquele pastor pentecostal de uma comunidade carente, sabe? Sem um ensino, um ensino completo, sabe? De educação, muitas vezes ignorante, ele pega um verso desse e declara uma barbaridade de um púlpito, o negócio viraliza, todo mundo vê, e ele fala, minha esposa é assim, em casa é assim, sabe? É o tipo de coisa que infelizmente acontece num país profundamente desigual, sabe, no nosso, onde milhões de pessoas não terminam, sabe, o seu ensino fundamental, o ensino médio, que já é ruim por natureza. Então você tem pessoas mal educadas, que não buscam conhecimento e pensando que estão interpretando esse livro de maneira correta.
Então, requer de nós humildade, sabe? Admitir que nós precisamos de ajuda para compreender melhor as escrituras, para entender o sentido que os autores deram ao texto, sabe? Isso requer humildade, requer, assim, desejo de aprender, sabe? É uma expressão profunda de humildade, você buscar teólogos, buscar comentaristas bíblicos para entender o que Paulo está dizendo aqui, para que você não fale bobagem. Muita gente não se importa com isso e acaba ensinando, sabe, o que não deve. Pode continuar, Ju. Eu só entendi essa passagem depois que eu li o livro inteiro. Feminilidade radical. Fé feminina e feminista. Ela era feminista e se converteu. Cara, de Macabu era assim que me deu excelente. Legal. E ler esse livro inteiro para entender essa relação. Ex-feminista. Legal. Depois a Ju vai colocar o nome no grupo para vocês buscar o livro, se quiserem. E esse exemplo que a Ju deu é interessante. Eu, quando passei pela minha experiência de conversão, para vocês terem, para eu passar aqui um testemunho pessoal, eu me lembro que quando eu me converti, tudo pareceu novo, sabe? A Bíblia que eu já havia lido outras vezes pareceu um novo livro, sabe? Os evangelhos pareciam um novo evangelho. Sabe, as epístolas pareciam novas epístolas, tudo para mim era novo depois da minha conversão. E eu me lembro que a primeira epístola que eu li assim que eu passei pela experiência de conversão foi Gálatas. Por algum motivo, eu abri e comecei a ler Gálatas. Gente, eu não entendi nada, absolutamente nada. E eu falei, é claro que antes de eu me converter, eu lia e tinha uma ideia do que era. As pregações dos pastores ajudavam, sabe? Mas quando eu me converti, eu queria entender por mim mesmo, sabe? Eu queria ler e não precisar de ajuda para entender o que Paulo estava ensinando dessa igreja. Só que eu não tinha a mínima ideia do que ele estava falando ali. Se eu tivesse compreendido 10% da epístola, era muito. E aí o que eu fiz? Eu mergulhei em comentários sobre a epístola aos Gálatas. Eu peguei Lutero, eu peguei John Stott, eu peguei Calvino, eu peguei Martin Lloyd Jones, eu peguei pregações, peguei tudo que eu tinha ao meu alcance sobre essa epístola. Então eu compreendi, sabe? Ou seja, não é pelo simples fato de você ter se convertido que você se torna imediatamente capaz de compreender o texto bíblico e de, ao interpretá-lo, ensinar aos outros. Sabe? A história inteira da igreja mostra uma quantidade impressionante de tolices praticadas por pastores, bispos, monges, sabe? Gente que se meteu no deserto, pois entendia que deveria seguir a risca, o que João Batista fez, pois entendia que não deveria ter bem nenhum, sabe? Que não deveria ter vida em sociedade, pois era tudo corrupto, que não deveria ter mais de uma peça de roupa, porque Cristo disse aos discípulos em suas viagens missionárias em dupla, para que eles não carregassem mais de uma peça de roupa, só andassem com uma sandália. Eles entendiam isso literalmente, quando nunca foi escrito para ser observado de maneira literal, sabe? E isso foi feito por gente instruída, gente inteligente. Então, se eles falharam, sabe, quanto mais aqueles que não buscam pelo conhecimento, né? Pare para pensar na quantidade de erros que a Igreja Católica cometeu desde o século V, VI em diante, ao interpretar mal versos bíblicos, através de uma compreensão equivocada sobre o que Cristo disse a Pedro, achar que Pedro havia recebido um poder, alguma coisa sobrenatural que nem outro apóstolo tinha, e que aquilo passava sucessivamente para os chamados papas, e que todos recebiam as chaves do céu, e que eram sacerdotes capazes de conceder a salvação às pessoas através da missa, sabe? Gente, então são muitos exemplos. A interpretação que a Igreja Católica fez, por exemplo, da intercessão aos santos, das indulgências, olha que absurdo, de você achar que você pode poupar uma alma do sofrimento do purgatório, uma alma do parente do Israel que faleceu. Está lá no purgatório sofrendo nesse momento. Mas, se ele for à missa e der um dinheiro, essa alma vai sofrer menos. Seus dias serão reduzidos. Como pode? A Igreja Católica, através de uma interpretação absurda desse livro, entendeu isso. Sabe, assim como as relíquias, sabe, partes de vestimenta de santos que faleceram, pedaços de ossos, coisas que a igreja entendia que poderiam ser usadas para milagre, né? Enfim, muitos erros podem ser cometidos através de uma interpretação
errada, equivocada desse livro. Inclusive, até mesmo... Hã? Deu muito dinheiro, né? Perdão. Deu muito dinheiro. Eu estava lendo ontem na história sobre filosofia do Bertrand Russell, que não é nem sequer um autor cristão, ele é ateu. Até onde eu posso julgar, ele é ateu. E um filósofo matemático inglês do século XIX e XX, Bertrand Russell. Ele tem 3 volumes sobre a história da filosofia que são fantásticos. Ele estava falando ontem, no volume 3, sobre a renda do papado, que na sua maior parte não era por causa de tributos que a Igreja Católica cobrava dos territórios que possuía. Não, era das esmolas, por causa das indulgências. Era das esmolas por causa das indulgências. Quando Lutero, Calvino e outros reformadores começaram a falar contra as indulgências, o papado ficou apavorado. Eles ficaram apavorados, sabe? É como, sei lá, é como uma pessoa íntegra começar a combater a corrupção e os políticos se tornarem capazes de roubar dinheiro. Foi o que estava acontecendo na reforma, né? Contudo, eu também estava lendo nesse volume 3 do Bertrand Russell o seguinte, Copérnico, que no seu tempo, se eu não me engano, foi o primeiro a começar a falar que o Sol era o centro do universo, Copérnico, ele foi combatido, ele foi atacado, embora não excessivamente, ele foi atacado de uma maneira pontual por Lutero e por Calvino, porque ambos, vivendo num período onde o conhecimento da astronomia era ínfimo, entendiam que a Terra era o centro. E que você dizer que o Sol era o centro e não a Terra diminuía a honra, a excelência, sabe, a autoridade do homem. Então ambos, esses homens que eu admiro, que falaram como poucas pessoas sobre inúmeras doutrinas, versos bíblicos, sim, pode. Esses homens atacaram esse homem, que era cristão, zeloso e que estava correto, sabe? Então, e que, se eu não me engano, passou pela Inquisição, ele sofreu a Inquisição por causa desses ensinos. Mas isso é só para vocês verem que nem tudo na cabeça do leitor está tão claro quanto estava na cabeça do autor na hora de escrever o texto. Então é preciso humildade, é preciso a gente pisar nesse terreno como Moisés pisou perto da sarça, tirando as sandálias, é terra santa, tem que pedir a Deus que abra o coração, ilumine o entendimento, para que a gente compreenda o que Paulo está dizendo aqui, né? Sim. Foi mal, Manuel, pode falar, perdão. Não, é que uma coisa que me ajuda a gente a fechar a Bíblia é a gente sempre ler a Bíblia com os olhos do amor de Cristo ali. Né? Porque você vê, principalmente no Novo Testamento, os apóstolos conheceram Jesus, né? Então a gente tem que tentar ver como que o Paulo está falando sobre a questão do marido, do homem e a mulher no casamento, de que o homem também deve amar, então ele não pode deixar a mulher ser submissa para ter essa por força, né? Não é algo que é imposto em si. Então, se a gente perde essa noção de amor, é muito mais fácil a gente cometer erros querendo colocar nas nossas visões de mundo. Sim, exatamente. E olha, num tempo como o nosso, numa cultura como a nossa, onde, devido aos erros grosseiros que os homens cometem, você acaba muitas vezes tendo reações radicais ao erro, é muito difícil de você apresentar um ensino como esse. Embora seja algo maravilhoso aos nossos olhos, só um minutinho, Lud, é muito difícil, devido às circunstâncias atuais, lecionar sobre esse tema. Que pastor vocês viram pregando sobre Efésios 5, sobre marido e mulher? Ninguém. Quando alguém vai falar sobre marido e mulher, geralmente, na igreja, é alguma barbaridade. As pessoas não conseguem falar com equilíbrio. Então, é um desafio você pregar sobre mulher se sujeite ao homem, como a igreja se sujeita a Cristo nos dias de hoje. É muito difícil. Mas é para isso que Deus convoca os pastores, os teólogos, né? Mas, enfim, Lúcio, pode falar, perdão. O gancho do irmão, ele falou isso, né, de olhar como Cristo fez, mas também, nesse caso específico, que o apóstolo está colocando, né, Cristo e a igreja, se cada um de nós, né, como é que Jesus se relaciona conosco? Não é pela força. Cada um de nós que tem intimidade, né, com o Espírito Santo, com Cristo, sabe que não é pela força. A longanimidade que ele tem com a gente e tal, né? Então, antes de tudo, esse homem, essa mulher, mas aí a gente falando por conta do homem ser a liderança, ele realmente tem que ser, não é só cristão de professar a fé, ele tem que ter uma intimidade com Jesus, né?
para ele ser esse reflexo. Né? É isso que o apóstolo Paulo está falando, assim, espiritualmente. Né? Uhum. E aí também, enquanto você estava falando, que eu estava vindo e escutando, a gente terminou, para quem não participa do estudo de quarta, a gente terminou o estudo sobre a Trindade a partir do John Owen, né? E, assim, o que a gente percebe é que a Trindade, né, é um Deus trino, mas que é unitário, e uma pessoa se submete à outra. É. Então, essa relação de submissão, eu concordo com a Ju, que eu acho que não é só uma questão nem de tradução, eu acho que a gente, na nossa rebeldia, não consegue nem entender que você falou do orgulho, Uhum. a gente não consegue nem assimilar que submissão é essa, porque a gente é tão pecador Uhum. que, né, é muito difícil a gente se submeter. O que é isso? Sempre vai. Eu estava até olhando na internet rapidinho, eu também sempre tive essa sensação, eu acho que usaram a palavra errada, porque os sinônimos são opressão, subjugo, e não é disso que a gente está falando. É porque a submissão desse mundo ela é complexa, né? Isso, exatamente. Não é Então, pura. é isso que eu estou falando, não é nem só a tradução, porque o nosso próprio entendimento já é totalmente contaminado, então a gente nem consegue entender. E aí, por isso que eu lembrei da Trindade, porque a Trindade, ela se submete. Jesus o tempo inteiro fala que ele está ali fazendo a vontade do Pai. Eu estou aqui fazendo a vontade do Pai, eu estou aqui, né? Então, assim, se você olhar para isso, é como o irmão ali falou, olhar para Cristo, né? O que ele ensina é isso o tempo inteiro. Né? Mas, de fato, o nosso olhar pecador não consegue nem alcançar Sim, sim. isso. Sim. Né? Eu acho que é tão difícil a gente fazer isso. É. Tanto a mulher aceitar, quanto o homem executar. Porque a gente é muito esse orgulho, né? É só Sim. um processo de santificação mesmo que vai Sim. modificando. O que mais me chamou a atenção, na medida em que eu estudava os versos de hoje, da aula de hoje, foi a concordância entre os teólogos de falar que o maior inimigo é o orgulho individualista, sabe? Esse é o maior destruidor dos relacionamentos. E eles estão todos unânimes em dizer que o que Paulo está atacando aqui é o orgulho pessoal. É isso que o homem e a mulher têm que ter em vista. Essa sujeição, ela envolve sempre uma vitória sobre si mesmo. Não é o outro obter vitória sobre você, não é você sair derrotado. É você vencer algo que há em você, sabe? E que vai capacitar ou viabilizar esse tipo de vida, esse tipo de relacionamento, sabe? Então a gente está no verso 25, né? Marido de cada um de vocês, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Alguém de casa, especialmente? Alguém quer participar? O pastor Pedro, esse versículo 25 não está escrito tudo, né? 25. O relacionamento entre marido e mulher. Sim. Ame como Cristo nos amou e dê a vida por ela se for necessário. Sim. Então tá bom. É. O amor deve ser sacrificial. É isso aí. Não é um amor que compele por meio da força, por meio da autoridade. Não é um amor que compele por meio da mera lei, sabe? E laço, sabe? De aliança, matrimônio. É algo que compele devido a ser um amor raro. É um amor sacrificial. É um amor que tem, assim, o outro como se fosse o próprio corpo, sabe? Que sofre quando o outro sofre, que se alegra quando o outro se alegra, né? Então, isso, olha, eu vou dizer para vocês, eu acho que poucos, se bem compreendidos, poucos mandamentos, eu acho que humilhariam tanto a igreja e levariam ela ao arrependimento quanto estes, da vida entre marido e mulher. Sabe? E é interessante porque é algo que não é muito pregado por causa das circunstâncias atuais. Muita gente não quer pregar sobre isso porque é difícil e porque pode sofrer algum tipo de ataque, seja do lado feminino, seja do lado masculino, sabe? Contudo, é justamente esse tema que, quando bem manuseado por alguém hábil, olha, poderia levar muita gente ao arrependimento. Porque o que tem de gente em casamento infeliz, gente com problema na vida, sabe, por causa do seu cônjuge, sabe? Gente que precisa consertar essa questão para que outras coisas possam também se endireitar. É muita gente, né? É justamente por conta desse tema, tem até sido falado assim, porque tem essa questão até da lei da misoginia e tal, aí isso tem vindo à baila, porque parlamentares que se dizem cristãos, enfim, trazem esse texto, mas mal
aplicar. Mas aí alguns falam que o 21, o versículo 21, né, que o sujeitai-vos uns aos outros, que eu vi que você colocou bem dentro só do casamento, mas alguns expandem, que aí o apóstolo estaria falando também com a comunidade, da comunidade para o casal. Mas eu vi que você falou disso até só dentro de um casal. Aí, enfim, é uma dúvida teológica. Dá para interpretar que o primeiro versículo realmente é comunitário? Porque também a gente, enquanto comunidade, também tem que se sujeitar um ao outro. Ah, sim, você tem uma característica bem ampla nessa orientação, até por causa de inúmeros outros textos, né, que nós encontramos em epístolas e os próprios evangelhos, em que a orientação é para que você conceda mais honra ao próximo, para que você o trate, né, lide com ele como você gostaria de ser tratado. Então, assim, é como se aqui a coisa tivesse mais concentrada. É muito mais importante você agir assim dentro de casa do que fora, porque você pode ser isso, tentar ser isso do lado de fora e não ser dentro de casa, aí não vale nada, sabe? Se o cara é respeitável fora do lar, sabe? Que isso aí tem que valor aos olhos de Deus? Nenhum. A coisa começa no lar. O apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer que aquele que eu não sei, não lembro qual é a epístola, mas aquele que pensa seguir, eu acho que é Timóteo. É, Fala sobre a função do pastor. isso. Aquele que não observa isso. Ele fala que é pior que o descrente. Pior que o descrente. Exatamente isso. Então, assim, são orientações, esse daqui é o pontapé inicial, né? A coisa tem que começar no lar, sempre. E voltando então ao verso 25, eu não vi se alguém levantou a mãozinha aí dentro de casa. Alguém que eu gostaria de falar? Ninguém? Então vamos continuar. Verso 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Agora, esse ponto é importantíssimo. Como que Cristo amou a igreja? Amou a igreja como uma pérola de grande valor, como uma única, sabe, amável, sabe? Ele amou ela e não amou outra. Ele se entregou por ela, não se entregou por outra. Um amor sacrificial exclusivo. Sabe? Não é um amor para ser dividido, não é um amor para ser trocado, né? Que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O que ele está falando aqui? Para que a santificasse, tendo-a purificado. Ele está falando sobre o processo de santificação, que é o efeito de santificação que o marido pode ter quando o seu relacionamento, o seu amor pela sua esposa é algo que agrada a Deus, sabe? Que glorifica o nome de Deus, que mostra a excelência e a beleza do evangelho. Quando isso acontece, o poder santificador é tremendo, sabe? O que você quer dizer com isso, Pedro? Quero dizer que esse tipo de amor sacrificial, quando manifestado, ele tende a fazer a pessoa uma pessoa melhor. Ele tende a ajudá-la no seu desenvolvimento cristão, sabe? Assim como Cristo, na medida em que ia mostrando o seu amor pelos discípulos, pelos apóstolos, isso teve um efeito poderosíssimo na vida deles, sabe? Não tanto no momento específico, mas muito poderoso depois, quando eles começaram a compreender tudo aquilo que Cristo havia dito, havia feito por eles. Então, muitas vezes é uma semente lançada, sabe? Assim como Cristo fez com os discípulos, muitas vezes a situação do marido ou da esposa será assim, é algo que você vai lançar, às vezes a pessoa não dá valor, não vai conseguir entender, sabe? Mas, com o tempo, a coisa dá fruto. E é isso que ele está dizendo, é um processo, não é imediato, sabe? Por isso que ele fala que ele usa o termo santificar, sabe? É um processo. E ele também diz, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Por que por meio da lavagem de água pela palavra? Porque é isso que o batismo simbolizava, sabe? Esse renovar, esse perdoar, sabe? Isso de você retirar, remover toda a mancha, toda a mácula, sabe? Esse tipo de amor é possível no matrimônio, né?
para apresentar, verso 27, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santo e sem defeito. Então aqui Pedro está dizendo então que vai depender do marido, a mulher alcançar seu potencial. Ela só vai poder ser sem mancha, sem defeito, se o marido for essa pessoa? Não. Mas o marido pode ajudar nesse processo. Esse que é o ponto. Na verdade, a esposa pode ser uma pessoa maravilhosa, cristã, fiel, íntegra, e o marido ser péssimo. Isso é totalmente possível. Mas o que ele está dizendo aqui é que quando o marido é um bom marido, quando o marido observa esses mandamentos e tem uma relação com sua esposa próxima daquela que Cristo teve com a igreja, é isso que vai acontecer. Ele vai manifestar esse amor de tal maneira que ele vai ter a esposa como uma joia preciosa, sabe? E essa joia vai brilhar cada vez mais na medida em que o relacionamento se desenvolver, crescer, amadurecer. E isso, paralelamente, isso é muito parecido com o que Cristo faz com a igreja. Porque é no seu amor, é na sua paciência, sabe? É no podar das arestas, é no adubar o solo, cuidar da planta, que a igreja floresce, que a igreja se desenvolve. E lá na frente, lá no final, o que a igreja vai ser? A igreja vai ser completamente separada do pecado, purificada de todo o mal. Então, assim, é muito bonito. É muito bonita essa analogia, sabe? Esse paralelo entre Cristo e a igreja e o marido e a mulher. Esse deve ser o maior desejo do marido, que a sua mulher alcance o máximo possível esse potencial, sabe, de esposa cristã que a Bíblia apresenta para ela. Sim, Elô, pode falar. Vocês estão com calor? Eu comecei a ficar com calor. Tá muito frio. Só para te dar você falou em 1 Tô morrendo, né? Timóteo 5:8, Ah, 1 Timóteo. de um infiel, tá? Sim. 1 Timóteo qual, Elô? 1 Timóteo 5:8. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Em que ele fala que aquele que não... Tem um parente, especialmente daqueles que são da sua própria casa, é pior que os de fora. pior que aquele que não. Negado a fé, negado a fé. Aquele que não cuida. Sim, obrigado. Se você quiser mudar para cá, só para não ficar na frente do ar. Mulher coroa da cabeça do homem. Eu já vi isso mesmo. Pois é. Eu não sei onde está. Acho que é a mulher. Estou tentando lembrar também. Não lembro qual o texto, mas eu acho que diz, né? Bem claro isso. É. E fato é, uma boa esposa ela ajuda você a finalizar suas corretas. A mulher tem um sexto sentido que o homem não tem. Não, ele tá. É verdade. Ele vai tomar uma decisão, pode dizer não. Pode nada. Porque o homem não é biscoito. É verdade. Né? O homem é de ímpeto, a mulher não. Olha assim, ó. Agora, vale a pena lembrar, gente, que isso que a gente está lendo é o como deveria ser, sabe? Não é o que a experiência dos relacionamentos cristãos mostram, né? Por exemplo, quantidade de divórcio, separação que a gente vê dentro das igrejas. A Bíblia dá a entender de que a Bíblia dá a entender de que ele fez esse voto de celibato por causa da evangelização, Mas falando para você, melhor não casar, então. Não, Coisa tá muito feia. a missão dele era tão forte que ele nem tinha tempo de se dedicar. não ia. Ele não ia poder corresponder a essa instrução. Porque até dentro da igreja. Quem disse que Paulo era um solteirão Às vezes vão revoltado? querer, né? Às vezes Você conhece uma pessoa com uma guarda dentro da igreja, passa um tempo, vê que a pessoa é quase que um monstro. Mas também toda hora. Mas também eu uma coisa óbvia, é porque a gente coloca as expectativas que a gente tem que colocar em Cristo no homem. A gente quer esperar do marido com Cristo. Ele não é santo, ele é um ser humano igual a gente. A gente não pode colocar nossas expectativas
do ser humano. Isso se refere também ao marido que nos ama e que amamos. Verdade. Porque é certo, você vai se decepcionar. Né? Nós temos que olhar para Cristo e procurar amá-lo, e não olhar para ele e esperar que Cristo age para ele. Cristo vai agir através dele, mas não olhar para ele e ver Cristo assim, porque ele não é perfeito ainda. Assim, nós não somos. E eu percebi isso no podcast. E muitas vezes a gente sofre porque a gente pega as nossas expectativas. Nós tínhamos para Cristo, e a gente dirige, principalmente para quem ama os próximos, geralmente ao nosso marido. Isso causa decepção e sofrimento. A gente tem que esperar de nós amarmos a ponto de quando a gente se decepcionar, a gente ter tempos não tem uma expectativa tão Mais ou menos eles que estão, né? Mas tem aqueles que não são, não. Tem aqueles que são, como é que se fala? Negócio. Não, é isso. Pode. Desloque do que pega de cordeiro. Isso tem, Tem. entendeu? É isso que o irmão Silvio falou, dessa estatística de que mulheres cristãs têm sofrido muito. Eu estudo a área jurídica. Por favor, eu vejo isso toda hora. Então, você está falando de um homem, sabe, buscando Deus. Aí tudo bem. Está buscando Deus, está buscando Deus. A gente sabe que a gente não é perfeito. Então, tem aquela coisa toda. Estou falando daquele que não vale a água que bebe e que está escondido dentro da igreja. Não, e para esses, Edu, e para esses, eu queria ter chegado nesse. Eu queria ter chegado nesse. Conhece o coração da pessoa. Não. Você não sabe o que é. Eu vejo isso muitas vezes. É. Porque a maneira tudo certinho, tudo bonitinho. E depois que casa, a gente descobre que o cara era, sabe, sei lá, novo, quase um sociopata. Entendeu? Eu tenho casos de rapazes que se casaram com a menina que esconderam que era um HIV positivo. E que a mulher só descobriu depois que o filho nasceu. Ele escondeu em casos desse. Isso, dentro da igreja. Esse tema que você está comprando é um tema muito sensível. É, muito, E eu vou muito. dizer, eu vim de um casamento falido, que eu sofri horrores na mão do ex-marido. Foi fácil para você. Então, assim, eu vim de um casamento muito cruel. Marido, esse tipo de casamento muito cruel. Tive um segundo casamento, meu marido era quase um santo. É um homem que me amava mesmo. Quase um santo. Agora, eu quero me casar de novo? Nem penso nisso. Nem penso nisso. Não perderia da tigres delas, que são esperança. Mas vou falar. Esperança, mas vamos esperar. Não quero tirar a esperança de você, não. Mas eu, na minha área, o que eu vejo, Pedro. Não, eu sei. Eu queria, pegando o que você está dizendo, a quantidade de casa tão grande e a coisa assim é tão. É um conhecimento assim tão fácil de você observar, é algo tão fácil de você observar, que Paulo ele traz uma advertência nessas palavras quanto a isso. E era o verso que eu queria chegar, mas hoje eu não vou ter tempo de abordar, porque já são 10 horas. Mas só dei uma olhada, olha o que ele diz no verso 28. Eu não vou abordar o verso todo, porque eu quero pegar esse verso domingo que vem. Mas aqui você tem, além de uma declaração bela, você tem uma séria advertência. E essa advertência que ele faz aqui é justamente por causa daquilo que os homens fazem. Olha o que ele diz. Assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo. Isso aqui é maravilhoso. Se eu fosse falar sobre isso, é poesia. Agora, olha o que ele diz em seguida, no mesmo verso. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. O que isso significa? Negativamente, aquele que não ama a sua esposa, que trata mal a sua esposa, sabe? Aquele que a desmerece, aquele que a prejudica, faz mal a si mesmo, sem saber. Pode falar que a situação atual da igreja impede-se. Pode haver vírus,
Porque Pedro fala que se as coisas não estiverem bem entre casal, nem as relações são feitas. Então, é o quê? A família é um todo, apesar das barbaridades que a gente tem ouvido aí por conta da política, né? Que há uma doideira que ensina a coisa toda. Deus bate família, Deus família bate, mas então a gente pode falar o quê? O reflexo que tem também aí, nesse sentido, porque eu volto a falar, o apóstolo Pedro fala na epístola dele, que se as coisas não estiverem bem, nem a oração do homem é ouvido. Não estou fazendo equivocação, não. Isso é para quê? Não, sim. Entendeu? Então, a gente pode ter a igreja está Sem dúvida. isso também. Sem dúvida. Poder na igreja também. Entre os muitos motivos, sem dúvida, o relacionamento falido, né? A família incapaz de viver em amor. Olha, deve ter muita gente nessa condição que é líder famoso aí, com igreja mesmo. Eu não vou te citar o nome, tá? Mas eu tenho uma amiga que trabalhou com um pastor muito famoso, não é ele, mas a esposa de outro pastor muito famoso me veio no gabinete desse outro pastor, não citar nome. E ele é muito famoso, e essa mulher teve que ser internada nos Estados Unidos por depressão e tentativa de suicídio por conta de Falta de época, falar o nome, né? Mas é o Silas. não quero falar não. Já falou, E ele principalmente. Aquele ali eu não gostaria nem de tomar um café com ele, imagina viver com ele dentro de casa. Minha mãe, avô é crente. E depois disso, eu fui a primeira a me converter, depois de mim. Né? Mas a minha mãe, ela é alcoólatra e tal, muitos filhos. Mas a minha mãe era uma mulher submissa ao meu pai, sabe? E lá em casa a gente conseguia compreender a autoridade do meu pai. Nunca perdemos esse respeito, apesar do alcoolismo. Eu não tenho piada pelos meus padrinhos eram espíritos. E eu posso dizer para você que muita coisa que eu aprendi com a minha madrinha. Como que aquela mulher lidava com o meu padrinho, como eles viviam em harmonia, não era cristão, como eles viviam em harmonia, como havia uma harmonia, esperava todas as pessoas, como minha madrinha era submissa, sabe? E eu não estou falando como eles eram submissas. Como o meu pai sempre estava bêbado, tratava minha mãe, e como meu padrinho tratava minha madrinha. Então, essas coisas, né? E a gente vê como que fica harmonioso. Eu tenho esses dois exemplos na minha casa. Ou seja, isso é um tema delicadíssimo para você, né, Lu? Eu é um tema muito delicado, muita mais reflexão, muita mulher apanhando, muita mulher sofrendo, entendeu? Eu fico vendo vocês, morar para vocês encontrarem realmente você vai não perder. Mãe, ainda tem muito. Deus é bom. Deus é bom. Tem muito homem bom em questão aí. Tem sim. Olha, sempre que eu vou falar, Eu achei na cabeça dele. sempre que alguém, para terminar, porque já são 10:06, sempre que alguém vai falar comigo sobre relacionamento, algum jovem, não, eu preciso encontrar alguém e tal, não estou encontrando ninguém, isso é muito importante para mim e tal, eu falo, olha, uma das coisas que Deus mais se preocupa quanto às nossas vidas é isso. Então, é uma das coisas que você mais deve confiar e entregar a Deus, porque a gente muitas vezes limita a busca por uma mulher, um marido, a satisfação, sabe, da relação amorosa. O desejo de você encontrar alguém que você ame e de você ser amado por essa pessoa. Uma satisfação tremenda. Mas no propósito de Deus, isso é um mero ponto, sabe, que está interligado com coisas, às vezes, muito mais importantes, mas que a gente não tem conhecimento. Por exemplo, a gente pode pensar que Deus
deu Sara a Abraão, Abraão a Sara, por causa do amor que um tinha pelo outro, e Deus uniu os dois. Mas Deus também tinha em vista Isaac. E a gente pode pensar que Deus deu Rebeca a Isaac, porque Isaac era alguém que aguardava, pediu ao Senhor, orou, desejava ter alguém, e também, isso é verdade. Contudo, Deus estava pensando em Jacó. E a gente pode pensar que os 14 anos que Jacó esperou por Raquel, sabe, aquilo foi Deus realmente respondendo às suas orações, e tudo que ele mais precisava era ter Raquel em sua vida, mas ali Deus estava pensando em José. E depois de José, você tem os 12 patriarcas, sabe? Então você tem Davi, Salomão, você tem Salomão. Então, assim, o Deus, dentro do propósito de Deus, ele está muitas vezes pensando nos filhos dos nossos filhos, sabe? Então isso é muito, casamento é algo muito importante para ele, leva muito a sério. E de fato, eu acredito que ele tem alguém para nós, contudo, sabe? São dias difíceis. E é preciso, assim, muita paciência, muita fé. Já acabou a aula. Só para encerrar, eu falo mais. Tem que acabar, tem que encerrar. Não, eu ia falar, corroborando um pouquinho que vocês estão falando da questão da nossa visão muito romântica e que Deus tem uma outra visão, que o casamento tem um propósito maior. É algo mais amplo, né? A gente vê o caso do próprio Jacó. A confusão que foi na vida de Jacó, porque Jacó não amava ali, amava Pois é. O pior do Japão é Entendeu? que eu sou bebendo com a mulher bonita, mas o cara é feio. Não é a mulher Tá louco. vai dar mais filho, como você pensa, O ponto principal é o orgulho. O inimigo número 1 aqui nesses versos é o orgulho. Tudo que tem relação à sujeição, a você obedecer no temor de Jesus. Quando não foi isso, não. Ele duvida com a mulher, pensou que era linda, acordou com uma caolha. Aí. Pois é. Gente, eu preciso encerrar aqui, porque já são 10h10. Eu preciso encerrar, porque já são 10h10. A gente tem que tomar um café, pegar o lanche, e eu tenho que preparar as coisas lá para o culto. Só para agradecer a presença de vocês. Foi um tema delicado, mas ainda não acabou. Domingo que vem eu continuo, tá bom? E obrigado pela participação de vocês em casa. Que Deus abençoe vocês com essa aula. E que ela dê fruto no casamento de vocês ou na vida daqueles que ainda não casaram, porque estão aguardando um varão. Tá bom? Que Deus os abençoe. Gente, um abraço forte. Eu vou fechar aqui a transmissão para poder preparar as coisas. Tá bom? Bom domingo. Bom domingo.